Boa noite a todos. Hoje recebemos o tema livre. Eu escolhi, então, fui intuída, para falarmos a respeito de obsessão. Porque é algo do nosso interesse. Todos nós, de uma forma ou de outra, sofremos obsessões. E o que é obsessão? Obsessão tem origem, vem do latim, de obsessionem. Mas Kardec traduziu como a influência ou domínio que um espírito atua sobre outro espírito ou um grupo de espíritos, podendo estar incorporado ou não, encarnado ou não. E quando nós lemos os 4 evangelhos que contam os ensinamentos do Mestre Jesus, nós podemos ver que Jesus expeliu muitos demônios. Naquela época, era muito comum as obsessões. Tanto que os sacerdotes e os escribas, eles tinham uma planilha, uma cartinha, que ensinava a eles como fazer a desobsessão. Como expulsar os demônios das pessoas. E uma dessas passagens de obsessão aconteceu em Gerasa, quando Jesus sai de Cafarnaum, atravessa o mar da Galileia, em sentido contrário, né? A Galileia, do outro lado, tinha Decápolis. Decápolis mesmo diz, 10 cidades. Era uma região com 10 cidades pagãs, que não conheciam Deus, não conheciam Jesus, não conheciam seus ensinamentos. E era uma região mais alta. Quando Jesus chega do outro lado, ele desembarca e começa a subir. Naquela região, havia muitos sepulcros. Vocês devem lembrar como a gente tem a imagem do sepulcro de Jesus, era cavado na rocha. E lá vivia um homem de Gerasa, que chamavam ele de endemoniado. Porque ele corria, gritava muito, ele mesmo se apedrejava, ele mesmo ficava se martirizando. E Jesus, quando chega perto, ele enxerga Jesus, sai correndo e se curva. Ele se prostra na frente de Jesus e grita: Filho de Deus, que tens conosco? Por que viestes antes do tempo para nos atormentar? E Jesus, como são os rabinos, né, os mestres, respondeu com outra pergunta. Qual é o seu nome? Legião, porque somos muitos. Aquele homem tinha quase 2.000 demônios obsediando ele, sozinho. E Jesus retira, então, liberta ele dos demônios, passa esses demônios para uma manada de porcos que tinham ali, e esses porcos se jogam pelo precipício no mar e morrem afogados. Aqui a gente pode tirar muitas lições, muitos ensinamentos. O primeiro deles, esse Gerazeno, esse homem de Gerasa, ele corre e chama Jesus de Filho de Deus. Ele, atormentado pelos demônios, conhecia Jesus. E os demônios respondem para Jesus: viestes antes do tempo. Eles sabiam quando Jesus ia vir? Eles sabiam porque eles entravam na mente do Gerazeno. E o Gerazeno sabia, ele tinha um encontro marcado com Jesus ali.
Quando ele enxerga Jesus, ele fica feliz. Ele sabe que a missão dele está cumprida. E os demônios ficam perplexos. Eles não esperavam Jesus ali. Eles estavam invigilantes. Eles sabiam pela mente do Geraseno que Jesus viria mais tarde. E por que esse homem estava ali? Ele estava a serviço do Mestre Jesus. Ele estava segurando com ele aqueles demônios. Como aquela era uma região pagã, que não conhecia os ensinamentos do Mestre, que não conhecia Jesus e os seus ensinamentos, eles estavam mais propícios a serem obsediados, a sofrerem essas influências. Porque eles estavam muito materializados, eles tinham deuses pagãos. Então Jesus os protege, mandando esse espírito, que era um espírito muito iluminado, ele era quase um Cristo, que ficou ali durante muitos anos segurando aqueles demônios. Nós precisamos ficar sintonizados com o Mestre Jesus. Ele permaneceu sintonizado com o Cristo. Tanto que ele não estava sendo totalmente controlado pelos demônios. Ele correu e se prostrou na frente do Mestre. E depois nós vemos também mais um outro caso. Mais uma outra história, que é do rapaz epilético. Aquele que, quando o obsessor chegava perto dele, atirava ele uma hora no fogo e outra hora na água. Tentava de todo jeito matar esse rapaz. E o pai dele trouxe ele para Jesus quando Jesus desce do monte Tabor, onde teve a transfiguração, e pede para Jesus: Senhor, tu podes ajudá-lo? E Jesus responde: se eu posso ajudá-lo? Tudo é possível para aquele que crê. Jesus chama o rapaz e afasta o demônio dele. Mais tarde, quando os discípulos estão sozinhos com Jesus, eles perguntam para Jesus: Mestre, por que nós não conseguimos expulsar estes demônios do rapaz? Jesus olhou para eles, porque existiam vários tipos de obsessores, vários tipos de obsessões diferentes. Por isso que os sacerdotes e os escribas tinham aquela cartilha. Para cada situação, um processo diferente. E Jesus diz então para os discípulos: esse tipo de demônio só se expulsa com oração e jejum. Jejum. Quem faz jejum faz vigília. Fazer jejum é vigiar. Não é esse jejum que a gente faz, que escuta, jejum intermitente, jejum disso, jejum da lua e não sei mais o que. Não é para emagrecer. É para se conectar com o alto. É para se conectar com Jesus. Naquela época, e até hoje, os judeus fazem jejum no Sabat. É um dia que eles não fazem mais nada e que eles estudam os mandamentos. Eles estudam as escrituras sagradas.
E é dessa forma que nós vamos conseguir manter os obsessores longe. Porque quando fazemos jejum, nós enfraquecemos o corpo físico, mas nós fortalecemos o nosso espírito. Nós nos mantemos conectados com o mundo espiritual, com Jesus. Para isso, nós precisamos ter fé, disciplina. Não adianta um dia rezar e no outro esquecer. Conhecimento espiritual. Nós só temos poder sobre aquilo que nós conhecemos. Precisamos estudar. É que nem a reforma íntima, a gente diz sempre para os estudantes da casa. A reforma íntima é para a vida toda. A gente faz 1 ano nas escolinhas, mas ela é para sempre. Nós estamos sempre nos melhorando, nos aprimorando, porque esse é o objetivo da encarnação. Nós viemos para nos melhorarmos espiritualmente, moralmente, emocionalmente. E é dessa forma, com a elevação moral, com a elevação espiritual, que nós conseguimos manter os obsessores afastados. Precisamos seguir Jesus pelo caminho que ele deixou trilhado. Ele deixou um rastro, um trilho para que nós pudéssemos segui-lo. E este trilho, para segui-lo, é a Boa Nova e o Consolador. O Boa Nova através dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E o Consolador através de Allan Kardec, através da doutrina espírita, que nos esclarece, que nos dá força, que nos faz entender e que principalmente faz com que nós nos conheçamos. Nós nos entendamos, para poder entender o outro e tudo aquilo que nos cerca. E que possamos todos juntos trilhar esse trilho, seguindo o Mestre Jesus. Que assim seja.